Olá, bom dia! Está no ar o Tarobá Cidade. A minha idade mental não corresponde à que eu tenho. A gente vai debater o assunto com o médico geriatra, Dr. Marcos Cabreira, e também com o psicólogo, Dr. Marcos Roberto Garcia. Estou falando de mim mesmo e de várias outras pessoas, tá? Tem mais uma edição do Tarobá Vai às Compras. E ainda no programa de hoje, muita música boa com os Coringas do Samba. Pode parar tudo que você está fazendo, porque o Tarobá Cidade começa agora. Bora começar com música? Você abusou, tirou partido de mim, abusou, tirou partido de mim, abusou, tirou partido de mim, abusou. Mas não faz mal, é tão normal ter desamor. É tão cafona e sofredor que eu já não sei se é meninice ou cafonice o meu amor. Se o quadradismo dos meus versos vai de encontro aos intelectos que não usam coração como expressão, você abusou, tirou partido de mim, abusou, tirou partido de mim, abusou, tirou partido de mim, abusou. Do samba, Arthur Santana e Andy Vieira. Andy Vieira? Andy, em inglês. Obrigada, Arthurito. É um prazer recebê-lo aqui, viu? Obrigada, viu, meninos? Depois a gente vai conversar um pouquinho mais. Mas antes, eu quero fazer uma pergunta para você. Quantos anos você tem? E qual será a sua idade mental? Sua idade cronológica, sua idade biológica? Embora essa última pergunta possa assustar aí no primeiro momento, a verdade é que nem sempre uma bate com a outra, não é verdade? E hoje, para a gente falar sobre isso, a gente recebe aqui dois especialistas. Recebo o doutor geriatra Marcos Cabreira, um prazer recebê-lo. E também ao vivo aqui com a gente, ele que é psicólogo, professor e doutor da PUC, doutor Marcos Roberto Garcia. Obrigada, um prazer voltar. Recentemente você veio aqui no programa, está aqui de volta. Doutor Marcos Cabreira, na verdade, é figurinha carimbada, né? Cuidou da minha avó durante muito tempo, a gente já trabalhou, prazer, né? Não, é um prazer sempre estar aqui e sempre estar discutindo questões importantes, né? Ainda mais nesses tempos agora que todo mundo fica em casa, quer dizer, então hoje vocês da mídia representam assim a grande companhia dessas pessoas, né? Então eu acho que é um prazer estar aqui. Falei pra Kelly, você está fazendo desse assunto de propósito, porque hoje é meu aniversário, né? Falando que a minha idade mental, a minha idade biológica, com cronológica, falei, será que é por causa disso? Mas o fato, doutor, é que na verdade nem sempre a nossa idade de registro de nascimento, que é a cronológica, bate com a biológica ou com a idade mental. Explica para mim sobre essa cronológica e biológica. É interessante isso, né? Porque eu acho que o fato da gente reconhecer que existe uma idade, que é o tempo que está passando. Por exemplo, eu tenho hoje 40, 50, 60 anos, mas eu posso ter um comportamento e ter uma condição biológica diferente disso. Eu acho que essa informação é muito importante para todo mundo. Dizendo o seguinte, que nós somos capazes de interferir nesse processo de envelhecimento. Interferir adiantando, tá certo? Tem muita gente que tem uma idade biológica, assim, o indivíduo está biologicamente muito mais envelhecido do que ele poderia estar. E eu posso interferir melhorando isso, né? Então, você veja que coisa mais interessante, né? Eu acho que quando a gente assume que a idade cronológica, ela não reina absoluto na nossa vida, quer dizer, você não precisa, porque você fez 45 anos, você tem que ter esse padrão, 50 anos, tem que ter esse padrão, 55 anos, tem que ser esse padrão. Não, você é capaz de... Você é o agente que pode mudar isso, né? E aí tem uma outra questão, né? Que é interessante, que talvez o Dr. Marcos pode estar colocando isso. O que é ter 40 anos hoje
em 2020 muito diferente e do o que que antes. era ter 40 anos há 50 anos. E o que vai ser daqui para frente, né? E o que vai ser, por exemplo, ter 40 anos, por exemplo, hoje no Brasil ou na Noruega. Então, você veja que a questão cultural, Muda social, também muda. Então, nós temos fatores externos, né? E tem fatores internos. Então, eu acho que a gente tem que buscar o melhor envelhecimento possível para que a gente fique viável, né? E eu acho que cada um de nós é responsável por isso. Doutor Marcos Roberto, hoje é dia do Doutor Marcos, né? Tem que chamar Doutor Marcos para poder participar do programa. Isso é Dr. verdade. Marcos, eu acho que a minha idade mental, Certo. emocional, não corresponde à minha idade cronológica de registro de nascimento. E tudo bem, e bom isso. E bom. E acho que de todo mundo, né? Então, como o Dr. Marcos Cabreira estava falando, a nossa idade, são vários fatores que determinam o que a gente chama de idade, né? Tá. Principalmente um fator cultural, né? A passagem do tempo é uma arbitrariedade, né? Então, nós definimos o tempo, né? O tempo não existe por ele. Né? Então, quando nós definimos o tempo, então assim, nasci num determinado momento, morri num determinado momento, e aí eu tenho um contar os anos, né? E esse contar os anos é arbitrário, ele é cultural, né? Então, normalmente, todos nós somos pessoas diferentes umas das outras, e nós temos adolescentes que se comportam como pessoas mais, né, avançadas, assim, com uma experiência maior, e idosos se comportando pulando de paraquedas, fazendo uma série de coisas assim super interessantes, né? Então, concordo com o doutor quando ele fala que é cultural, né? É total cultural. E cultural e ontogênico, né? Porque assim, vai depender da história de cada um, né? Cada um tem uma história. Ontogênico. Uma ontogenia. Aprendemos palavras novas. Porque existem três modelos em que a gente entende o comportamento humano, né? Um modelo é o biológico, que é o filogenético, né? Então é a nossa herança genética, né? O modelo de seleção ontogênico, que é a nossa passagem, né, ao longo desse tempo arbitrário, e as práticas culturais que determinam uma série de coisas no nosso comportamento. As práticas culturais poderiam ser também a questão da vida que você leva uma vida saudável, qualidade de vida, o que você pratica, se você faz esporte, se você tem a vida social. Isso tem a ver mais com a ontogenia. As práticas culturais é aquilo que beneficia um grupo. Entendi. Né? Então, a nossa língua. Nós falamos a língua portuguesa porque beneficia um grupo. Então, todos nós aqui estamos falando a mesma língua. Isso é uma prática cultural. Né? Agora, o que cada um de nós aqui faz, né, diz da minha ontogenia, diz da minha história, diz da minha forma de me relacionar com o mundo. Né? Certo. Ô, Arthur, quero saber de você. Fala mais perto do microfone, não sei se você tá com o microfone. Mas tá tão baixinho esse lapelinho aí, né, gente? Mas tá tudo bem. Dá pra pegar o áudio dele, tá bom? Da boca dele? Então tá bom. Fala o seguinte pra mim. Diga-me. Quantos anos você tem? De acordo com qual? Seu registro de nascimento, Arthur. 32. E você se sente com quanto? Então, é que eu acho que é muito mais cultural, porque depende da situação. Tá. Né? Em qual situação você se sente com quantos anos? Por exemplo, quando eu estou tocando, eu me sinto muito mais novo. Tipo com quantos? Tipo no auge dos 20, assim, quando você começa a cantar e tocar, né? Isso me reativa. Mas existem situações que eu não consigo pensar em uma agora. Você é meio velhinho, não é? Porque... Você tem um espírito rabugentinho em você. Totalmente. Ele é um publicitário, ele tem um negócio, ele é músico, publicitário, faz jingle. Mas você tem um espírito de velho, tem a ver você? com gosto. É aquele tipo de coisa, mas olha que coisa de velho, em vez de sair, você prefere ficar comendo pipoca. É mais relacionado a essas coisas, né? Mas eu tenho bastante. Também. Você veja, Sara, que é coisa interessante, né? Porque a gente estabelece umas regras que não sei se eram para existir. Por exemplo, quem disse que aos 50 anos eu não posso sentir uma energia ao cantar?
Quem disse? Aonde tem essa ideia? Quem disse que aos 60 anos, por exemplo, eu não posso ser vaidoso a ponto, por exemplo, de querer ter um cabelo diferente, por exemplo, entendeu? Tá. Então você veja que a gente parte, quando a gente separa essas idades, a gente parte do que é o certo e do que é o errado. Mas o que é o certo e o que é o errado, a gente que inventa. Então, do ponto de vista biológico, cada vez mais que a gente estuda o envelhecimento, a gente fala assim, gente, o envelhecimento, ele permite tudo. Ele nos deixa mais vulnerável do ponto de vista de ter uma outra coisa. Sim. Mas assim, ninguém precisa cantar menos, sorrir menos, passear menos e dar menos gargalhada porque envelheceu. Exatamente. Tá certo? Ninguém precisa fazer isso. Então, é comum você ver uma pessoa assim, gente, você é tão alegre, mas tão descontraída, que nem parece que tem 60 anos. Gente, da onde nós tiramos isso? Verdade, nada a Então, ver. da onde nós tiramos isso, que alguém de 60 anos não tem isso? Quando a gente estuda biologicamente, é uma coisa interessante que a gente tem um desenvolvimento com o passar do tempo, a carcaça muda, o cabelo muda, a pele muda, o dente muda, mas o miolo também muda. Nós nos tornamos mais sensíveis, nós nos tornamos mais resilientes, nós nos tornamos mais... aumenta a nossa capacidade de sentir. Você veja isso, com os músicos deve acontecer muito bem isso. Quando sente vivo, quando né? você vê a obra de um músico, de um artista, você veja que ele reflete esse envelhecimento, né? Então, eu acho que a gente tem que sair daqui, assim, não vamos colocar amarras, né? Vamos colocar amarras, né? Quer dizer, o meu sonho é ver alguém de 70 anos tendo o comportamento que ele quiser. Exatamente, Que não ele importa. quiser e que ele tiver vontade, porque isso tem a ver com a questão cultural, pessoal, de formação dele, tá certo? E ele não tem se sentindo nem mais velho, nem mais novo. Ele tá sentindo o setentão. Exatamente. Daquele jeito. É que a gente costuma rotular, né? É inevitável Exatamente. isso, né? A gente fica esperando um jeito único de ter 70 anos. É verdade. De ter 60 anos, de ter 80 anos. De ter E não 40 é anos. isso, não é? Isso. Eu quero pegar carona um pouco no que o doutor está falando, porque, na verdade, quando me falaram da pauta, eu falei assim, pô, acho que vai dar oportunidade da gente falar o que é ter saúde mental, né? Independente da idade, né? Então, assim, a gente vive estamos vivendo em épocas né, atípicas, né? O novo normal a gente não sabe ainda como é, né? Então, mas existe uma coisa que é muito importante e que o idoso tem que olhar, né? O jovem tem que olhar, o adulto tem que olhar, que é para a flexibilidade, né? Então, a gente busca muito desenvolver nas pessoas flexibilidade psicológica. O que seria isso? Isso. Normalmente nós nos esquivamos. Agora eu vou falar termos técnicos aqui, mas vamos lá, você vai me perguntando, tá? Então, assim, muitas vezes nós aprendemos a evitar coisas no mundo, né? E evitamos sempre de uma maneira muito estereotipada coisas do mundo. Então, nos tornamos, né, geralmente rígidos. Então, a gente sempre vai pelo mesmo caminho, a gente sempre fecha a porta do mesmo jeito, a gente sempre tende a comer as mesmas comidas. Então, normalmente, a gente cria um tipo de estereotipia que isso lá na frente vai se tornar danoso para a pessoa. Então, as pessoas que vivem hoje mais felizes, né, são felizes e elas conseguem fazer coisas que a gente denomina como saúde mental, é quando elas apresentam uma certa flexibilidade, ou seja, elas conseguem resolver problemas das mais diversas formas. Então, quanto mais você consegue resolver problemas de formas diferentes, você vai ter uma relação no mundo muito diferente daquela que consegue resolver um problema sempre do mesmo jeito. Essas pessoas que resolvem problemas sempre do mesmo jeito tendem, né, a ter uma inflexibilidade psicológica e elas tendem a ter uma saúde mental um pouquinho mais né, danificada aí ao longo do processo da vida dela. Agora, é isso, né? Se a gente tem, obviamente, um idoso respeitando a sua filogênese, né? Por exemplo,
Porque às vezes tem o coisas corpo que eu não posso acompanha, fazer. né? Isso. Então a gente tem que respeitar. Tem coisas que eu não posso fazer, né? Mas que eu consiga inventar um jeito para que eu consiga fazer aquilo, mesmo que seja, eu vi hoje uma senhorinha dançando, que a neta dela fica filmando ela, a vovozinha tip-top, não lembro como que é esse nome que eles inventaram aí, TikTok. TikTok? Isso, né? Então ela dança, ela faz uma série de coisas e ela é super feliz. Você vê ela Eu vou ser a veinha do forró e a veinha do TikTok ou outra rede social que tiver. Eu quero uma ser. coisa interessante, né? E o passar do tempo, ele traz aquilo que o Dr. Marcos está colocando, ele traz mudanças que te obrigam a se adaptar. Sim. Então, por exemplo, quando você estiver cantando o seu parabéns hoje à noite, né, você fala o seguinte, o que tem daqui para frente? Olha, uma nova adaptação. E isso é muito interessante. Sim. Quer dizer, a nossa capacidade de a gente se adaptar a uma nova situação, e o envelhecimento, ele desafia o tempo inteiro isso. Quer dizer, a gente percebe nitidamente o joelho diferente. A gente percebe nitidamente, por exemplo, você quer uma coisa que define mais a idade do que o enxergar? Olha, eu começo a enxergar com dificuldade de perto. Eu começo a perder os cabelos. Quer dizer, então todas essas dificuldades, quem melhor se adaptar, e eu concordo perfeitamente com isso, quem melhor se adaptar a isso, e outra coisa, nós não estamos falando de alguma coisa que só tem perdas. Não. Entendeu? Com certeza. O problema é que as perdas do passar dos anos, elas são rapidamente identificadas. A gente percebe o dente amarelo, o cabelo branco, tá Mas certo? São transformações e às vezes não perdas, Isso, né? A gente tem que encarar assim. Então, mas e os ganhos? Por exemplo, você percebe a sua capacidade de sentir prazer, a sua compaixão, a sua capacidade de empatia. A gente ganha também, né? A gente ganha. Então, isso aí, o envelhecimento, ele traz ganhos pra gente, só que pra gente perceber este ganho, a gente precisa, é isso que o Dr. Marcos está colocando, estar bem adaptado, tá certo? Porque se você é rígido, se você só sabe achar que para se divertir, você tem que de ficar pulando de tudo quanto é lado, vai chegar uma hora que você não vai conseguir pular, mas você vai conseguir fazer outras coisas. É isso mesmo. É fantástico. O que a natureza traz pra gente como desafio de viver, né, com este envelhecimento, de ganhar e de perder, e continuar com o olho brilhando, né? Eu comemoro muito feliz a minha idade, fico muito feliz. Dr. Marcos Cabreira, foi um prazer recebê-lo. Está convidado para voltar mais vezes. Dr. Marcos Roberto Garcia, obrigada também. Eu que agradeço. E a gente fez uma enquete no Facebook, tá bom? Quero saber se a sua idade mental corresponde à sua idade cronológica. Quero saber depois o resultado, tá bom? Entra lá no Facebook e participe. A gente vai para um intervalo rapidinho e a gente volta já. Bora com música? Que tem que oferecer para Luísa Rosa e José Ravi, meus filhos. Ai, ai, Rosinha, desse jeito não vai dar. Ai, ai, Zezinho, eu vou ter que trabalhar. Ai, ai, Rosinha, desse jeito não vai dar. Ai, ai, Zezinho, eu vou ter que trabalhar. Levanta cedo pra buscar o ganha-pão, fazer comédia pra buscar um faz-me rir, tomar um banho pra pegar a condução. No outro dia é tudo igual, você nem pensa em dormir. Ai, ai, Rosinha, desse jeito não vai dar. Ai, ai, Zezinho, eu vou ter que trabalhar.